uma das comissárias mandou um minuto e meio, uma mensagem para o esposo antes de começar a queda. Ok. A partir daquele momento, imagina que todos os tripulantes imaginaram, e passageiros, que iriam perder suas vidas. Ok. A partir daquele momento que o avião começa a cair, o que é que biologicamente acontece com aqueles que estavam lá? Veja bem, uma queda brusca como essa, porque quando você fala de 5 quilômetros em 1 minuto, é muito rápido. Às vezes a gente olhando aqui de cima não tem a noção da velocidade que está lá, quando você olha para a queda em si. Então tudo depende muito de referencial e de outras coisas, né? Mas é uma queda muito brusca, né? Uma queda muito brusca dessa, tá? O labirinto que mantém o nosso equilíbrio, né? E também outras alterações que o cérebro faz para proteger em quedas, né? Do sistema límbico, por exemplo, né? Às vezes ele pega e dá uma desligada, ele simplesmente você não sente tanto, você não fica consciente, fica semiconsciente como você cai de um prédio muito alto, para evitar o sofrimento, a dor, o próprio corpo avisa, o cérebro no caso. O corpo protege. O cérebro para de receber estímulo, por exemplo, das articulações, dos músculos, demonstrando que você está em pé normalmente ali. De repente você pode, depende da situação, cada situação, né? De repente você tem o sistema límbico mandando mais acetilcolina, podendo afetar diretamente o coração, certo? Chegando a extremos, né? De ter bradicardia, diminuir o batimento até mesmo parada. Tipo assim, vou saber que vou morrer. Isso. Mas o mais comum mesmo, né, é a perda da consciência. Numa situação brusca dessa aí, é praticamente certo que perde a consciência ou fica torporoso. Tipo quando você toma um susto muito grande que você desmaia. Isso também o sistema límbico está em ação, né? O que é o sistema límbico? É um sistema, digamos assim, que tem a ver com o seu lado emocional. Ele pode afetar em qualquer coisa que você faça, né? E são várias partes do cérebro, não é só uma. Ele tem a amígdala, que é um local do cérebro, tem ali perto do hipocampo, que é difícil falar para o público mais leigo, mas é uma coisa no meio da cabeça, assim, mais ou menos aqui. Também é uma parte aqui na parte mais frontal, tá? Você tem uma parte ali pré-cortical, perto do córtex, que é a parte da consciência, ele fica ali pertinho. Então, ele está presente nas suas emoções, onde suas emoções afetam o orgânico. Então o avião começou a cair em parafusos ali. Isso. Assim, quase certeza que eles perderam a consciência em quantos segundos ali? Dependendo da... Depende. Se foi em 1 minuto para 5 mil metros. Mas na queda, quando desce de uma vez, você já vai perdendo ali. Você desmaia, perde a consciência, né? Então, assim, a chance de ter alguém acordado ao final daquela queda, inclusive o próprio piloto, ela é quase impossível, né? A gente não pode afirmar, porque uma coisa que a gente aprende em medicina, eu vi isso de um professor mais velho, eu já percebi isso em algumas situações. Nem sempre, nem nunca, né? Eu já ouvi isso, já vi coisas que eu pensava que nunca tinha e teve, e outras que eu pensei que nunca tinha e teve. Mas nesse caso específico do avião... Quase impossível. Os 62 estavam inconscientes. É para estar, pela lógica. Eles não sentiram dor? Não sentiram dor, né? O corpo protege na queda, né? Justamente do trauma que virá. Tipo, o corpo fica completamente mole... Fica largado, né? Mas vivo. Ao chegar lá embaixo, né? Com aquele trauma todo, aí vem a questão da morte em si, né? Bateu, fratura aquela parte que está mais para baixo, pode fraturar outra dependendo de bater em alguma parte do avião ou não. Se alguma parte do avião pega em você, etc. Mas a parte interna, há um sacolejamento, digamos assim, do corpo, que aquela batida, quando bate, ele não fica de uma vez, ele faz isso. Informações extraoficiais dão conta que metade morreu carbonizada e a outra metade com cinto de segurança. Né? Isso. Então, o que acontece? Lá dentro, né, os órgãos são fixados por ligamentos, por algumas situações, algumas partes mais frouxas, outras mais firmes. Esse balançado arranca isso aí, tá? Explode órgãos. Tipo assim, não estou falando que seja a queda de avião, mas a queda de um prédio. Também. Funciona do mesmo jeito. Mesmo jeito. Devido às proporções de claro, do tempo, dos quilômetros. Internamente, o que é que acontece no corpo? Hemorragia muito grande. Geralmente você morre já por choque hemorrágico, certo? Além disso, pulmão de choque, o pulmão enche de sangue. Você já não tem uma respiração normal, mesmo que o oxigênio chegasse ali, você já não tem como fazer troca gasosa. A morte, ela é praticamente instantânea.
entendeu? Ou muito próximo daquilo ali. Dentro desses queimados, ainda vai se observar se alguém estava respirando ao ser queimado. E aí vai se ver se algum estava vivo ou não. Tudo é feito estudo sobre isso. Sim, você abre a traqueia, vai observar se há fuligem, se há do incêndio em si, dentro da traqueia, quer dizer, que você puxou para dentro, lá dentro dos pulmões, inclusive, né? E observar, não sei se vai ser o caso, mas geralmente você manda também alguns materiais desses, inclusive dos pulmões, para estudo patológico. Essa é uma dor tão... Só olhar de microscópio. Não sei se conforta, porque fala sobre sofrimento, né? Muitas vezes ele diz assim, pô, ele sentiu muita dor, ele sofreu muito. Em uma situação é tão rápido, é tudo tão... saber que vai cair, caiu, já perdeu a consciência, não dá para ter ideia, né? Não, e mesmo assim, mesmo que tivesse consciente do que bateu ali, perdeu já. O trauma é muito grande, é muito intenso, né? O próprio balançar ali do cérebro em si já perderia a consciência, independente do que já vinha. O cara fala, mas tem acidente aéreo que o cara sobrevive, mas o avião não cai de uma vez, né? Pois é, esse é o problema desse aí. Porque geralmente nesses outros você vem descendo, aí bate numa árvore, alguns vão morrer. Uma das coisas que a gente falou, essa questão do balançar quando bate, é o princípio da inércia da física, que todo mundo estudou, né? O corpo para, mas os órgãos internos continuam se movendo, eles são móveis. Isso acontece tanto nesse caso que desceu assim, né, em parafuso chato, como se fala aí, como também quando desce, normalmente batendo em árvores ou alguma coisa, bate no morro de uma vez. Ou quando um carro bate. Exatamente, a mesma coisa. É como se tivesse algumas bolinhas de gude dentro de uma boquinha e você sacudisse assim. Pronto. Princípio da inércia. Aquilo que está... A carcaça em si, o que protege os órgãos internos, ele para, né? Mas o restante não para. Ele continua batendo e causando hemorragias e inchaço. Às vezes você não morre... não estou citando especificamente esse caso, é para a gente entender. Às vezes você não morre diretamente na hora, mas morre depois pelas consequências, né? Eu já vi gente que chegou em hospital, sentou conversando, caiu de uma ponte, caminhão que bateu no outro de uma vez, em alta velocidade, caíram de uma ponte. Isso trauma muito grande, né? E 2 chegaram comatosos e 1 conversando sentado, chegou a sentar. Isso há muitos anos. E 4 horas depois, os que estavam em coma não tinham morrido ainda e esse tinha. Foi entubado e inclusive morreu. O que foi internamente? Internamente, né? Tudo destruído. É porque ele não tinha nada para operar, assim, né? Eu lembro bem. Ele não tinha uma hemorragia que se fosse o caso de operar em si. Mas os pulmões tudo inchados. Dificulta a troca gasosa. Então, às vezes, você morre logo depois.